quinta-feira, aqui em 100.9. Estou recebendo aqui o Dr. Paulo, ele que é do Orbe Hospital de Olhos, o maior centro oftalmológico aqui de Campo Mourão. Dr. Paulo, a gente já conversou com ele em outras oportunidades. Muito bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Musical. Bom dia, prazer novamente estar aqui. E lembrando sempre da importância, né, da gente falar sobre saúde, e no meu caso aqui sobre a oftalmologia, a saúde dos nossos olhos. Perfeito, doutor. A gente vai começar aqui com uma pergunta, vou perguntar de maneira mais simplificada. A vista cansada, né? É presbiopia, a famosa vista cansada. Isso, doutor, é natural, vai acontecer com as pessoas, acontece mais cedo, acontece mais tarde, há fatores que influenciam, como, por exemplo, o estilo de vida, ou se a pessoa utiliza muito a tela de computador, ou se ler muito. A partir de que idade a pessoa sente essa vista mais cansada? Via de regra, todas as pessoas terão presbiopia. Uhum. Né? Isso acontece, é uma situação fisiológica, tá? Não é uma doença. Isso é um processo que a nossa capacidade de fazer o foco para perto vai se perdendo ao longo dos anos, né? E ao redor dos 40 anos, tem paciente que consegue levar isso até mais, até 48, 50 anos, né? Mas vai ter que, os nossos olhos precisarão de ajuda para fazer aquele foco de perto, né? Uhum. Então, as pessoas que têm uma atividade maior, com a visão de perto, com o uso de computador, eles acabam precisando, né, sentindo falta desse foco mais cedo. Mas, geralmente, aos 40 anos, a gente já orienta os pacientes que pode acontecer, né, de ter que colocar as coisas um pouquinho mais longe para enxergar. Então, assim, não significa que aos 40 anos tenha que já usar, Uhum. né? Vai das suas atividades, vai da nossa conversa, vai dos achados que esses olhos podem ter, né, outros achados. Uhum. Então, numa consulta básica, tranquila, a gente vê essa necessidade ou não. A correção para presbiopia, para essa vista cansada, de fato são os óculos, usar o óculos, ou tem como também corrigir com cirurgia? Existe as lentes de contato, né? Então, Uhum. seria o óculos, lente de contato. Existem alguns colírios em estudo e, na verdade, são aprovados já. Uhum. Mas eles não são muito bem aceitos, porque você pinga uma vez ao dia e esse colírio causa um enrijecimento transitório do músculo que faz o foco dentro do olho e pode sanar as queixas, Uhum. né? E partindo para o tratamento cirúrgico, sim, existe, tá? Tratamento cirúrgico, geralmente, a partir dos 50 anos, onde se colocam lentes intraoculares, as lentes multifocais, as lentes trifocais, que podem ser colocadas dentro do olho. É um tratamento definitivo, Uhum. tá? Isso pode ser feito, sim. Agora, doutor, uma coisa que a gente ouve bastante gente falar e as pessoas às vezes reclamam, principalmente quando alcançam uma certa idade, que são as moscas volantes, ou seja, aqueles famosos pontinhos pretos que as pessoas percebem flutuando ali na visão e às vezes incomoda. E aí quando você percebe, aí você foca mais naquilo e acha, meu Deus do céu, e agora como é que eu vou viver com esses pontinhos flutuando aí na minha visão? Você tem isso? Tem. Tem. Uhum. Essa é uma característica do paciente. Você descreveu muito bem isso. Pois Então, é. por isso que eu imaginei que você tivesse. As moscas volantes, os pacientes chegam lá querendo matar as mosquinhas, Uhum. procurando elas, mas elas estão lá dentro do olho Pois mesmo. Então, nós temos um gel dentro do olho, que é o vítreo. O vítreo é formado por água, proteínas, colágeno. Onde tem colágeno, vai embora. Eu comento com meus pacientes que basta estar vivo para ter moscas volantes. Uhum. Tá? Claro que é mais comum acima de 50, 60 anos isso acontecer, né, devido ao próprio desgaste desse gel. Né? Mas, como eu te falei, existem crianças até com moscas volantes, né? Sim. Então, cabe a nós fazermos alguns exames para descartar causas importantes de moscas volantes. Moscas volantes pode acontecer no quadro clínico do início de um descolamento de retina, por Uhum. exemplo. Ele pode acontecer na toxoplasmose ocular, que são as uveites posteriores, né? São inflamações dentro do olho, no segmento posterior do olho, pode cursar com mosca volante. Então, na maioria dos casos, tá, moscas volantes são causadas pela degeneração, pelo Uhum. envelhecimento do vítreo, que é esse gel, tá?
mas às vezes a gente se surpreende, então tem que fazer um exame detalhado do segmento posterior do olho. Aham, perfeito. Doutor, o senhor comentou aqui sobre o descolamento de retina. É perceptível para o paciente saber se teve um descolamento de retina ou não? É muito difícil um paciente não perceber, Uhum, porém, né, a gente acaba vendo o paciente que chega no nosso consultório e a gente acha o descolamento ali, uhum, tá? Mas é muito difícil. Porém, o descolamento de retina, ele pode ser que ele não tenha atingido ainda a parte central da retina, uhum. tá? E o paciente não percebe, às vezes, uma sombra no lado do seu campo visual, em cima, embaixo, né? Às vezes ele não consegue perceber isso. E ele vai para uma consulta, não referindo assim exatamente isso, mas a gente Uhum. acaba fazendo o diagnóstico. Se- Agora, se descolar a parte central, a mácula, que é o centro da retina, não tem jeito, a Entendi. visão apaga, né? Uhum. Mas aí então um dos sintomas seria isso, a perda da visão periférica, isso começa a Que perder. acaba Uhum, evoluindo para uma perda total, uhum, central, né? E uhum, o mais importante das moscas volantes e relacionadas a descolamento é que às vezes não descolou a retina, mas uhum. ela rasgou. Ah, entendi. Então ela vai descolar. Então às vezes o paciente tem moscas volantes associada a flashes. Uhum. Ele vê tipo alguém tirando uma foto com o flash ligado, ele não sabe de onde está vindo esse flash, tá? Então isso significa que a retina está sendo tracionada. Uhum. E qual a ligação, né, do vítreo com a retina? Por que a gente de moscas volantes falou em descolamento de retina? Uhum. O vítreo, ele é colado na retina, tá? Ele está dentro do nosso olho, o vítreo. A retina tapeta o fundo do olho. Então o vítreo está inteiramente colado. Então a interface entre o vítreo e a retina, ela é origem de muitas doenças oculares graves, Uhum. né? Doenças da retina, trações entre o vítreo e a retina, roturas retinianas causadas por essa tração, né? Então isso é com o surgimento de um exame que é a tomografia computadorizada, desculpe, o, o, é, essa análise da OCT, Uhum. tá? Tomografia de coerência óptica, me falha o nome aqui. Então, essa interface entre o vítreo e a retina foi amplamente estudada e vista e as doenças foram muito mais bem descritas Uhum. e planejadas o seu tratamento com o advento desse exame. Uhum. Então, nos trouxe muito benefício, né? É um exame que hoje, na vida de um retinólogo como eu, é um exame constante, né? Agora, doutor, recebi aqui uma pergunta. As moscas volantes, a depender da causa das moscas, isso pode evoluir para a perda da visão? Então, a mosca volante, ela não é a doença em si. Ela é Uhum. causada por alguma coisa. Sim. Ela é um sintoma, né? Um sinal. O paciente vem referindo isso. Cabe a mim, cabe ao médico achar qual é a causa da mosca volante. Então, como a gente estava falando, paciente com mosca volante, eu vou falar para ele, olha, a gente precisa fazer um exame da sua retina. Vamos começar com o mapeamento da retina. Uhum. Vou dilatar as pupilas dele, tá? E vou avaliar toda a retina. Então aí a gente acha um descolamento de retina, por exemplo. Pode deixar cego? Claro que pode. Principalmente se não tratado, Uhum. né, prontamente. Isso pode deixar cego, sim. Então, mas não é Uhum. a mosca volante em si. A mosca volante é surge aquele negocinho lá e a Uhum. gente tem que pesquisar de onde vem, Tem que pesquisar a causa. tá? Uhum. Então, na maioria dos casos, eu acabo confortando as pessoas, né? Uhum. Olha, fica tranquilo, é um quadro clínico benigno, não vai te atrapalhar, vai ver essas mosquinhas de vez em quando, principalmente quando olha numa parede branca, Isso, né? isso. Ou a gente se depara com alguma lesão na retina, alguma coisa que aí sim o negócio tem que ser mais bem estudado e visto. E o cérebro acostuma, né, por experiência própria. Às Acostuma, vezes né? você vê mais, às vezes você vê menos. Sim. Só que logo que esse vítreo degenera, e não só a degeneração, esse vítreo, às vezes ele se solta, né, da Uhum. parede do olho e fica solto lá dentro. E aí é o descolamento posterior do vítreo, Entendi. tá? Então aí os sintomas são muito mais exacerbados, são muito mais
o paciente ele tem uma queixa visual grande, só que na maioria dos casos é o tempo, e não é o costume só, ele melhora, tá? Ele acaba melhorando quando há o descolamento. Ele, nessa fase aguda, que pode durar até uns 3 meses, incomoda muito o paciente, tá? Mas depois ele acaba se reacomodando lá dentro e melhora bastante as queixas. Perfeito. Doutor, o glaucoma, a gente sabe que é causado, uma das causas principais é justamente o aumento da pressão intraocular. Isso também é perceptível para o paciente, não? A pressão intraocular é um fator de risco maior deles para surgimento de glaucoma. Tá? O glaucoma, essa característica dele ser uma doença de muito risco para o paciente, é exatamente uma das características dele que o torna tão agressivo, é que o paciente não tem sintomas nas fases iniciais. Não é toda a pressão intraocular alta que vai trazer dor ou desconforto, aquela sensação de peso que o paciente refere. Não é a pressão tem que subir bastante, tá? Eu diria acima de 30 milímetros de mercúrio, que é a nossa medida, né, da pressão, para o paciente começar a ter uma queixa. E às vezes a gente se depara com pressões de 40, 50 e o paciente não tem queixa nenhuma, tá? Então, isso, gente, vocês têm que levar em consideração a necessidade de uma consulta oftalmológica, um exame periódico, e sempre observar os fatores de risco, né? Pacientes míopes podem ter mais glaucoma, tá? História familiar de glaucoma é importantíssimo. É justamente isso que eu perguntar, se é hereditário, né? Se vem de família. Afrodescendentes, tá? Tem uma incidência de glaucoma muito alta, tá? Então, assim, história familiar, idade, acima existe glaucoma juvenil, existe glaucoma congênito, né? Mas acima de 40 anos, a consulta oftalmológica periódica é importante. Tem que fazer. Agora, doutor, erros de refração, para a gente fechar aqui, que são os famosos, né? Miopia, hipermetropia, astigmatia. Eu sei que elas são possíveis corrigir através da cirurgia, mas quando que é aconselhável a cirurgia e quando não é aconselhável a cirurgia? Essa na consulta do oftalmologista geral, né? Eu diria que aí 80% das consultas são relacionadas aos erros refrativos, né? Miopia, hipermetropia e o astigmatismo. As 3 são passíveis de correção cirúrgica, né? Primeiro ponto, idade maior de 21 anos. Segundo ponto, a refração estável, né? Ela não pode estar variando, certo? Então existe cirurgia para cada uma delas, ou quem tem miopia e astigmatismo juntos, ou hipermetropia e astigmatismo juntos, isso você faz isso na mesma cirurgia, você elimina esses erros refrativos, tá? Dependendo da idade do paciente, você também, e das características do olho, você também pode fazer essa correção com os implantes das lentes intraoculares. Entendi. Tá? Altos graus, mesmo nos jovens, né, que não podem passar pela correção a laser, existem lentes, são as chamadas lentes fásicas, você pode pôr no olho para corrigir altas ametropias, né, quando miopia de 10, de 15, então você pode fazer isso. E o paciente acima de 50 anos, aí você já pode partir para as lentes intraoculares multifocais, corrigindo tanto esses 3 erros refrativos, mais a presbiopia. Muito bem. Eu conversei aqui com o Dr. Paulo, ele que é do Orbe Hospital de Olhos, aqui em Campo Mourão, trazendo sempre muita tecnologia aí para cuidar dos seus olhos, não é verdade, doutor? Isso aí. A gente tem toda essa capacidade de análise, de tratamento aqui no Orbe, né? Aqui na cidade de Campo Mourão. E você já entendeu as indiretas aí que você está precisando ir lá consultar, né? Com certeza. Vamos ver doutor. Vamos ver essas mosquinhas aí. Vamos ver. Obrigado, doutor. Um abraço. Até a próxima. Bom dia. 8h32 na Musical.